Boa tarde, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um podcast do Pastor aqui pelo nosso Instagram. Nosso convidado de hoje é o pastor Marcelo Cunha, da cidade americana. Vou estar mandando o convite para ele estar aqui, conosco. Deixa eu pôr aqui. Enviamos. Acabamos de enviar aqui para o pastor nosso. Acabamos de enviar aqui para o nosso podcast, aqui o nosso convite para o pastor Marcelo Cunha. Já estaremos aqui entrando aqui ao vivo, né? Não sei o que está acontecendo no meu canal do YouTube, pois eu não estou conseguindo. A gente não estamos tendo alguns problemas técnicos. Esse é o segundo sábado que isso já acontece. Então vamos aqui. Glórias a Deus. Então, mais um probleminha que nós temos que resolver. A nossa vida é feita de problemas, né? Vem um problema atrás do outro, mas nós estamos aqui para... Opa! Fala, meu querido. Ô, pastor, tá me vendo? Tô te vendo. Você me vê também? Não! Eu te vejo, cara, mas você não me vê? Não consigo, a tela não dividiu. Aqui dividiu. Aí, ó, aqui pra mim tá mostrando que tá meio divisão, vai estar mostrando eu só. Então aqui tá dividido. Acho que alguma coisa aí. Pergunta para as pessoas se eles veem e tal. Aí, não ó, sei. tem algumas pessoas entrando aqui. Quem estiver nos assistindo aqui, coloca aí para nós sabermos se vocês estão vendo eu e o pastor Marcelo, se tá tudo ok. O som, por favor. Alô, som. Alô. Eu tô te ouvindo aqui tranquilo. Então, será que é alguma coisa aqui? Precisava ver, né? Aqui tá tudo certo. Aí tá tudo certo, né? Tá. Tem que perguntar aí pros amados universitários e participantes. Tem bastante gente que entende, né? Para mim tá tranquilo. Se eles estiverem nos vendo, vambora, né? Isso é verdade. Se eles estiverem vendo a gente, tá tudo bem. Aí depois você salva a live e vai ficar tudo certo. Acho que o problema é mais a questão sua aí, de você ver. Então, eu acho que é. Deixa eu perguntar aqui. Pastor, tá vendo a sua tela? Então tá tudo ok, pastor. Eu não te vejo, mas as pessoas estão nos vendo. Então tá ótimo. Prazer, Marco. Prazer, pastorzão. Obrigado. Prazer é meu, pastor. Vamos iniciar nosso podcast, então. Sou o pastor Marco Antônio. Estamos aqui no podcast do pastor, né? Não estamos tendo ali no canal do YouTube alguns problemas. E a gente estamos aqui através do nosso Instagram. O nosso convidado de hoje, como vocês podem ver, é o pastor Marcelo Cunha, da cidade americana. 10 anos como ministro de louvor. Pastor há 7 anos, pastor sênior da comunidade global de Americana A Videira, glórias a Deus. Casado há 12 anos, tem uma filha, formada em teologia pelo Seminário Nazareno Brasil, curso do Haggai e reconhecida pela Alesp São Paulo. Ô, glória! Evangelista e trabalhos de workshops de louvor em todo o território nacional. Então, com essa apresentação, começamos o nosso podcast do pastor. Pastor Marcelo, seja muito bem-vindo. Eu agradeço pelo senhor ter aceito o nosso convite de participar hoje do nosso podcast. Muito obrigado por senhor estar participando e a partir deste momento o podcast do pastor é totalmente do senhor.
Obrigado, meu querido. Prazer grandioso poder estar nesse sábado, nessa tarde, falando com você. Eu estou um pouquinho rouco, devido a uma campanha que nós estamos fazendo no Monte. Sim, Então, desde segunda-feira a gente está subindo no Monte, então estou com a voz um pouco rouca, mas a graça e a paz, obrigado pela oportunidade de poder falar aqui. Aí a gente coloca, assim, às vezes um currículo, né? Assim, sim. até, fica até meio assim, porque... mas, assim, a gente quer dizer que, assim como o Senhor Jesus disse, o maior deve ser o menor, né? Então nós estamos aqui para servir, para adorar a Deus e colocar nessa mesa como igualdade a todos, para falar um pouquinho daquilo que nós sentimos, daquilo que nós somos, daquilo que fazemos, daquilo que sonhamos, daquilo que nos frustramos, porque na verdade, antes de ser pastor, nós somos um ser humano. Então, boa tarde a Sim. todos e obrigado pelo privilégio, viu, pastor Marcos, de poder aqui, entre muitos que poderiam estar aqui, você me convidou e é um prazer total também estar aqui com vocês. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado. Só para avisar os queridos irmãos que estão nos assistindo aí, no canal do YouTube deu um probleminha lá, não sabemos qual o motivo, né, pastor? Faz parte, meu amigo, é tecnologia. Parte ao vivo. Tecnologia de hoje acontece mesmo, mas você que está nos assistindo, pode se inscrever no nosso canal, Pastor Marco Ronque, no nosso canal do YouTube, para que possamos fazer esse canal crescer e também alcançar mais pessoas, porque a história da vida de um pastor pode ajudar muitas almas a vencerem, muitas almas a continuarem firmes na presença de Deus, para nós conhecermos a história do pastor e sabemos que o pastor não cai de paraquedas, né, pastor? Eu sempre falo que o pastor não cai de paraquedas, não dá um estralo nele, opa, deu uma ideia aqui, vou ser pastor. Pastor tem um chamado de Deus, tem uma vida de santidade. Então, por isso, nós estamos fazendo esse podcast para apresentar o pastor, a história da vida de um pastor para as pessoas e, através disso, ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Não é mesmo, pastor? É isso aí. Eu vou até colocar o óculos aqui, porque eu não enxergo quase nada, amigo. Não é fácil, não, você entendeu? Foi muito legal você falar sobre a história de um pastor, né? Que ela não começa assim, e você usou a expressão de não cair de paraquedas, né, cara? Não é fácil a gente ter essa jornada da fé aí. O tanto que o texto baseado hoje no podcast, se você me permite, está em 2 Timóteo 4,7, onde Paulo diz que combati o bom combate. E eu gosto dessa expressão aqui quando ele fala terminei a corrida, né? Tem algumas outras versões, mas eu gosto dessa e guardei a fé. Porque o ministério, desde quando você nasce como pessoa, como ser humano, até você atingir a estatura e você passar por vários processos antes de assumir o ministério, cara, é uma trajetória de uma corrida, e ainda a gente está correndo essa corrida. Verdade. Então eu gostei muito da parte que você disse que não é nada de paraquedas, não, é um preparo, e nós nunca vamos deixar de ser preparados. Essa é a verdade. Com certeza, pastor, é verdade mesmo, porque eu sempre falo para as pessoas que o pastor não pode cair de paraquedas, né? A gente tem um preparo, um chamado com Deus. Não é qualquer um que fala da Bíblia que ele tem um chamado, ele tem a unção que é derramada de Deus, né? Eu vi uma vez o pastor Silas Malafaia até falando que a pessoa pode até ter mais intimidade com Deus, mas quem Deus escolhe é escolhido de Deus, né? O pastor ele é um escolhido de Deus. Então, é diferente da intimidade, né? Totalmente Então, pastor, diferente. O senhor pode começar contando a história de vida, como é que foi a tua trajetória de vida até o pastor? Só lembrando ao senhor que aqui pelo Instagram a gente só consegue fazer 1 hora de live, tá? Okay. Que daí ele corta sozinho. Aí não, você vai monitorando aí, vai falando de quanto tempo falta para acabar, que a gente encerra numa boa. Então, o pastor Marcos, a minha trajetória, na verdade, eu venho de uma família cristã, né? Eu nasci aí com os meus avós, sendo pastores, né, dirigindo igreja. Eu venho de uma família de meus tios, também de músicos. Olha. E aí a minha trajetória, ela se envolve nisso aí. Na verdade, eu sempre eu cresci na igreja, mas eu fui, durante algum tempo da minha adolescência para a juventude,
eu acabei indo para uma questão musical mesmo, fazer shows, trabalhar com alguns artistas, banda de bailes, coisa e tal, né? Então, eu sempre exerci a música. Mas, ao retornar para a igreja, quando o Senhor me chama, já vi uma promessa desde criança, né? Aham. Desde muito cedo, que Deus me chamaria para o ministério, me colocaria no ministério, mas até isso chegar, aconteceram muitas coisas, muitas mesmo. Mas Nossa. um dia o senhor me chamou de volta. E quando o senhor me chama de volta, foi por uma porta de uma oportunidade, né? De alguém que não olhou a forma com que eu estava, mas com a forma daquilo que eu poderia ser transformado pelo poder da palavra. Porque, para ser bem sincero com você, como eu abri dizendo para você dentro desse podcast, dizendo que, dessa live, dizendo que dentro da casa o maior é o menor, Sim. eu passei por isso. Porque eu fiz todas as caminhadas que você possa imaginar para chegar onde eu cheguei. Primeiro, eu seria o mais improvável na questão do chamado do ministério pastoral. Sério? Porque eu chego. Sim, porque eu chego eu chego sem perspectiva de vida nenhuma de volta para a igreja. Eu cheguei no meio de uma igreja muito grande, onde tinha muitos outros prováveis, né? Mas ali a gente começou uma caminhada, uma jornada. Na verdade, eu não estava interessado. Isso que é bom dizer. Quando eu chego na Aham. casa do Senhor, eu não cheguei interessado em ser um pastor. Ah, Você nossa. entendeu? Eu não Sim. cheguei interessado em ser um pastor. Eu cheguei em busca de ser curado das minhas feridas, das minhas mazelas. Eu fui em busca de curar a minha alma. Eu fui em busca daquele que poderia fazer alguma coisa por mim, por a minha casa. Então, nisso houve transformação, houve muito serviço. Porque hoje a gente ouve falar muito de pessoas que querem algumas coisas, mas eles não sabem a respeito do serviço. Do serviço. E nada te vai te levar em nenhum tipo de lugar se não houver o serviço. E outra coisa muito, muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui, desde já. Toda Uhum. pessoa que começa a ser tratada por Deus, que quer o ministério do serviço, Deus nunca vai fazer nada com insubmisso. Não, Deus nunca vai levar ninguém a nenhum lugar com insubmissão. Se Hum. você ama Deus, você precisa ser olhado, orientado, exortado e abençoado por alguém. Então, minha Ai. trajetória começa Ah, aí. Eu vim ah. servindo, sendo orientado. Aquele, sabe, que tirando espinho, permitindo tirar espinho, isso você faça, isso você não faça. Porque um dos maiores problemas hoje é que muita gente quer alguma coisa, mas não quer fazer o caminho da jornada da fé. Por isso que eu Verdade. coloquei isso na corrida. Então, eu chego na Igreja Central de Campinas no ano de 2009. Eu vim trabalhando, eu vim sendo trabalhado, sendo curado, e depois de um tempo de serviço, alguém me chama para exercer uma outra função, a qual foi ser ministro de louvor do altar do Senhor. Comecei a ser ministro de louvor. A paralelo a isso, eu comecei a estudar Hum. seminário. Eu comecei já a estudar. Eu fiz em 4 anos seguidos, sem repetir nenhuma matéria, e eu fui seguindo a minha jornada. Eu decidi parar com a noite, eu fui ser segurança de uma loja de sapato no centro de Campinas, porque eu resolvi uma mudança de vida. Hum. Eu propus uma mudança de vida, Deus me propôs e eu aceitei essa mudança. Ali eu me formei, 2016 eu estava formado, ainda continuando como ministro. 2017, Deus encerra esse ciclo na minha vida como ministro de louvor e me chama para o pastorado e eu chego em Americana em 2017 para assumir a videira de Americana. Nossa. Então, a gente vê, né, pastor, o senhor comentando aí, nós vemos que teve um preparo, né? As pessoas hoje, muitas vezes, elas não querem ter um preparo e elas não querem serem cuidadas, elas acham que sabem de tudo, pastor. Então, pastor Marcos, nós temos alguns problemas. É claro que eu não quero transformar essa sua live numa polêmica, né? Porque é fácil as pessoas pegarem e transformarem a sua live numa polêmica. Sim, Principalmente os desordeiros. Vou ter que dizer sobre isso. O sim. desordeiro sempre vai ter. O que eu gosto de sempre dizer é o seguinte: em todo segmento vai ter gente
que quer e gente que não quer. Não é somente a igreja, né? Eu, por exemplo, como eu fui músico da noite, eu sabia que tinha gente que queria fazer o que a gente estava se propondo a fazer e tinha gente que não queria. Tem gente que quer seguir umas certas coisas, tem gente que não quer. O problema é o processo. E eu digo o seguinte, é a forma com que é feita algumas coisas. Para mim, pastor Marcos, permita-me, há tempos, neto de pastor, minha mãe uma adoradora, de famílias de pastores, eu posso te afirmar, diante do Espírito Santo, já dizendo para você como pastor sênior de uma igreja, que a pandemia, ela não mudou ninguém, ela revelou as pessoas. Ela revelou. Ela revelou. Muitos diziam assim durante a pandemia, talvez você se lembra disso. Ah, pastor Marcelo, eu não vejo a hora de voltar aos cultos. A gente está junto, está em comunhão. Nossa, e os pastores, cara, a alma de pastor é terrível, de boa. O pastor tem chamado. Né? Pastor, como que o senhor usa a palavra terrível? A Bíblia diz que Deus é terrível em louvores. Então, quando eu falo terrível, é um terrível na parte de tão excelente, de tão transbordar. A alma de um pastor. Houve uma perspectiva muito grande. Os cultos vão crescer, as coisas vão acontecer. E quando eles voltam, eles mesmos descobrem, há muito tempo, que sempre foram vazios. Então, e eu torno a dizer que ainda, não aqui colocando no sentido de pejorativo, ou querendo colocar todo mundo numa panela só, não é isso que eu estou dizendo. Tem igrejas grandes que estão fazendo um trabalho extraordinário, que está cheia de pessoas e, glória a Deus, está trabalhando. Tem igrejas pequenas, que tem bastante gente, está abençoando, glória a Deus. Porém, nossos cultos pós-pandemia estão cheios de muitas e muitas pessoas vazias. Essa é a verdade. Temos muitos adoradores. Quando eu olho hoje dentro do aprisco, eu vejo quanta gente com sede de busca, né? E ainda quero ser mais positivo. Ainda acredito que tem mais gente que busca e que quer do que aquele que não quer. Porém, como a nossa palavra é vida de pastor, aqueles que não querem, além de não conseguir seguir a sua vida, porque ficam olhando nos retrovisores, eles ainda querem atrapalhar aqueles que estão fazendo. Então, assim, por que disso? E aí eu volto nesse sentido aqui. Porque não querem ser acompanhados. Verdade. Não querem ser observados. Não querem ser exortados. No primeiro não, eles vão embora. Ou saem pelas portas do fundo, ou saem pelas portas do meio, e pouquíssimos raros saem pela porta da frente. Verdade. Agora, eu queria dizer para você, vou falar como pastor agora, Marcos, que há um ajuste que precisa ser feito. E essa não está na parte do aprisco, nem na parte das pessoas. Tem um ajuste que precisa ser feito entre os homens de Deus. Eu vou te falar qual que é. Nós perdemos, tá? Não todos, também estou falando, não estou dizendo todo mundo aqui. Nós perdemos a prática que os nossos anteriores faziam. O que é? Carta de recomendação. Todo mundo está aceitando todo mundo só pelo fato da igreja querer estar cheia. E às vezes nós estamos recebendo pessoas que não foram tratadas. Eu tenho uma notícia para você, pastorzão. Esse aí que não foi tratado vai dar um BO para você também. Não. Então, é necessário que a gente resgate a questão de saber quem é, não para julgar. Com que tipo de problema tem? Eu tenho feito isso e eu estou restaurando isso na minha vida. Porque geralmente quando a gente me coloca nessa panela por essa falha. E aí, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Em vez da gente estar criando e movimentando adoradores que adoram em espírito e em verdade, fazendo servos de Deus, nós estamos alimentando lobos dentro do nosso próprio aprisco. Pessoas que mais tarde vai morder você. O lobo
ele se esconde em pele de ovelha, mas quando ele chega, ele não fala que ele é lobo. E isso só pode ser tratado, pastor Marcos, se a gente tiver esse elo. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, você concorda comigo? Sim, concordo. Ninguém é obrigado. Deixe ir, entendeu? Receba com carinho também. Não estou dizendo aqui, mas é bom aquela ligadinha gospel. Pastorzão, tudo bem? Pastor Marcos, como é que você está? Bem? Só que o pastor Marcelo da Videira, estou recebendo um membro, um varão aqui que falou para mim que saiu da sua igreja. Você virar para mim e falar, pastor, seguinte, ó, ele é assim, assim, assado. Saiu por causa disso, disso, disso. Tá bom, querido. Deus abençoe. Qualquer coisa a gente volta a te falar. Pô, você já tem um diagnóstico, cara. Então você não vai dando ministério para esse cabra a qualquer custo e qualquer modo. E eu tenho uma sugestão a fazer como músico. Já recebi várias coisas aqui boas, coisas também que não rola. Posso falar uma coisa? Eu quero dar um conselho para a pastorzada. O meu lance ainda é que eu sou músico. Eu posso subir no púlpito, pego um violão. Eu sei que é difícil, tem que fazer todas as coisas. Eu pego e a gente resolve. E tem adoradores hoje, uma equipe maravilhosa que faz com a gente e tal. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, pastorzão, é melhor você, ó, põe playback, põe sua igreja para cantar no playback e se avisa ela assim, ó, enquanto nós não tivermos adoradores que adoram em espírito e em verdade, nós vamos aqui no gogó, sem caixa, sem microfone, sem mídia, sem luz, sem nada. Sabe o que vai acontecer? A igreja vai falar assim, ó, tudo isso que a gente precisava ouvir, porque não é isso que está acontecendo, infelizmente. Só um pano de fundo. Só para criar uma polêmica só. Mas é uma verdade, pastor Marcos. Mas pastor, é verdade mesmo. O pastoreio, estou falando de mim. A gente comete muito equívocos. Muito equívocos. Você entendeu? Agora, também quando Paulo está falando combati um bom combate, encerrei a corrida, ele está dizendo sobre essa corrida. Mas é o seguinte, a gente precisa lembrar também que o ministério é um privilégio. Exercer o ministério é um privilégio, com as dores que ele tem. Sabe, pastor Marcos, se um vale a pena, então vale a pena continuar. Porque Cristo, quando Cristo foi crucificado, Cristo não tinha nem ideia de quantas pessoas seriam. Portanto, que a Bíblia diz que muitos o rejeitaram. Mas eu tenho a convicção que para Deus, que sabe todas as coisas, se ele soubesse assim, ó, se ele falasse assim, ó, de um eu vou enviar, ele teria enviado da mesma forma. Da mesma forma. Você entendeu? Então, o pastoreio também é uma vida de privilégio. Por exemplo, na minha vida, dentro dessa minha corrida, eu perdi um filho de 17 anos, cara. Nossa, pastor. 17 anos, faleceu. Vítima de um latrocínio. No ano de 2010. Você faz uma base do que é isso? Você chegar na igreja em 2009, voltando, estando um ano no altar do Senhor, e Deus permitir isso. Só que as pessoas esquecem, pastor Marcos, que eu não sou nem super-herói. Eu não busquei, não é porque eu sou o cara mais forte do mundo. A questão é que Deus não prometeu nada para nós nesse mundo. As pessoas confundem as coisas. Nós somos aqui forasteiros dessa terra. E a Bíblia diz, aonde que eu me pego para superar as minhas frustrações, as minhas perdas, que não são poucas. Não são poucas. Né? Relacionamentos que vão embora. Mas eu vi esse dia de um pastor falando assim, que o ministério é um grande trem, né? Que ele vai indo. E certas estações ele para. Algumas pessoas sobem, outras descem. Mas o trem continua. Você entendeu? É isso que Paulo está falando. Sabe? É essa corrida. Então, assim, quando eu me apeguei em quê? A Bíblia diz que tem uma promessa, que um dia os salvos estarão juntos. Então, eu penso comigo, eu preciso combater o bom combate, eu preciso continuar nessa minha trajetória para guardar a minha fé, que é a mais importante, para um dia eu chegar lá também, porque para mim não acabou.
É simples. Não acabou aí para nós que exercemos a fé em Cristo. E aí, ele falece em 2010. 2014, minha esposa fica grávida. Fica grávida de uma linda menina. Sabe como que minha filha nasceu? Com hidrocefalia. Nossa! Mobilidade reduzida. A minha filha tem 10 anos, já fez 13 cirurgias. Vai para a 14ª. Meu Deus! Vai estar em São Paulo agora fazendo uma análise sobre a questão do tendão, do pé, tal, de quadril, e vai fazer uma próxima 14ª cirurgia. Até uns tempos atrás, bem lá atrás, a gente tinha ainda uma cadeira de rodas para levar ela no consultório. Deus fez uma promessa que é curar nossa filha. A gente faz altos tratamentos. Estamos fazendo os tratamentos ainda. Minha filha já está andando, glória a Deus. Ela tem uma derivação da cabeça. Você entendeu? Uhum. Cara, então, assim, o ministério, ele é feito dessas coisas, amigão. E, assim, a vida de pastor é essa mesmo, meu filho. Não tem que ficar olhando para o que... Deu certo, deu, continua, não pare e também não fica nessa nostalgia. Sabe? Verdade. Tem gente que para na nostalgia. Ah, aquele tempo, queridão, já foi também. Ok? Não adianta você ficar pegando um álbum de uma foto, é bom por lembrança, boa tal, mas você pega e guarda. Chora que você tem que chorar, lembre que você tem que lembrar, pega e guarda. Porque a Bíblia diz que os aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Verdade. Há de ser revelada. Todo dia uma grande oportunidade para abrirmos a Bíblia, pregar a palavra. Quantas vezes, pastor Marcos, eu subi no púlpito e a palavra que eu preguei era para mim mesmo. Entendeu? Sim. A palavra Essa é melhor. Um culto de quarta-feira de cura e libertação, eu orando por cura para as pessoas e a minha filha internada. Você entendeu? Quantas vezes já orei por alguém que perdeu um ente querido e o meu coração ainda sangrava porque eu tinha enterrado um filho. Então, assim, sabe, a vida de pastor... E assim, quando eu digo assim, quando eu entrei na conversa, falei criar polêmica e tal, de os adoradores, da coisa boa da igreja, a coisa viva da igreja, da comunhão. Quando a gente passa por esses percalços da vida, e pessoas vão embora, e às vezes nem te dá tchau, às vezes fazem coisas. E você sabe que a gente passa por isso. Qualquer pastor sempre sabe que a gente passa por isso. Aí você fala, consagrei o filho, foi embora. Casei o filho, a filha foi embora. Não sei o quê. E, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Bem-vindo ao clube. Entendeu? E vão vir e vão embora. Agora, a gente não pode azedar. Vou te falar para você quando a gente azeda. Aí chega alguém, você também não tem que ficar desconfiando de tudo. Se você trabalha... Comeu lá 1 quilo de sal junto, meu irmão. Caminhou 1 milha. Vambora, aposta de novo. Vão de novo que vai dar certo esse negócio, cara. Entendeu? Vambora. São as oportunidades que Deus vai abrindo. E você, toda vez que a gente causa uma frustração na sua vida, você pode perceber que a gente aprende uma lição sobre isso, se soubermos pegar sobre essa lição. Se a gente souber retirar essa lição, a gente vai embora e continua. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Algum mal que te lançam, ou alguma coisa, uma palavra, tal, você tem que aprender a colocar isso no caldeirão e resolver o que você vai fazer com isso. Tem gente que coloca no caldeirão, cozinha e come. Eu vou te dar uma notícia. Você pode até colocar no caldeirão, depois sabe o que você faz? Joga no lixo, lava essa panela e continua com a vida. E continua. Porque Jesus nunca mentiu para ninguém, pastor Marcos. Né? Depois eu tenho certeza que essa live vai ficar salva. Vai. Jesus nunca mentiu para ninguém. Ele disse assim, no mundo, 3 aflições. Menos para vocês, pastores. Não, ele falou. Porque a gente vai tomar lambada também, varão. Decepção, frustração. O tanto que até anotei aqui, Salmos 31:15, aonde diz lá, ele vai dizer o seguinte, Senhor, livra-me das mãos dos meus inimigos, cara, que não são poucos, sabe? Então a gente tem que começar a ter mais coragem, falta mais coragem de enfrentar. Cara,
não tem problema nenhum você chorar pela perda. Não tem problema nenhum você ficar triste. O pastor também fica triste. Não tem problema nenhum se arrepender de algumas coisas de algumas atitudes. Não tem problema nenhum. O problema é ficar aí nesse lugar. Né? Por isso que parou ali. Eu tenho uma frase de um pastorzão que um dia ele disse assim para mim: não tem problema nenhum parar. O problema é ficar parado. A gente só precisa parar. Parar para refletir para recomeçar. Todo dia nós precisamos refletir. A gente precisa aprender que nem todo mundo, e a Bíblia vai dizer isso, que disse ela naquele dia: Senhor, Senhor, expulsei no seu nome, fiz um monte de coisa no seu nome. Vai entrar, meu amigão. Vai entrar. Nem todo mundo que diz que é. E isso aí tem em todo o segmento, pastor Marcos. Não é o privilégio da igreja, sabe? Nem toda a igreja que diz que é igreja, amigão. Verdade. Tem gente... Eu estava conversando com um membro nosso esses dias. Acabou saindo uma situação lá, tal, né? Que ele viu uma coisa. Então, falou: pastor, nem o diabo está aceitando isso. Nem o diabo. Nem o diabo. O negócio aí é muito forte, hein? Mas é isso, meu querido. Você quer perguntar alguma coisa em relação ao meu ministério? Fica à vontade dentro desse assunto, senão só eu vou falar, né? Não, mas o nosso podcast é assim mesmo, pastor. O podcast é para o pastor falar, fica à vontade. Mas, aproveitando, pastor, qual foi a sua experiência do seu chamado pastoral, pastor, para nós? A minha experiência, por incrível que pareça, ela foi num auge. Eu ministrava para um culto com mais de 3.000 pessoas sentadas. Nossa! Eu ministrava num culto para mais de 3.000 pessoas. Benção! E eu ministrava, e assim, pela graça de Deus, primeiramente, por algumas ferramentas que eu tinha por ser músico, né? Então, saber das coisas, como levar e conduzir, já fazendo seminário, então, realmente fazendo uma base bíblica. Eu estava, e assim, em termos de vitrine, pastor Marcos, em termos de se a gente fosse colocar hoje na balança, assim, para pessoas e quantidade, eu não tinha nenhum motivo para partir para o ministério pastoral. Nenhum. Eu já estava já com 3 CDs gravados. Eu já tinha uma música que tinha arrebentado no Rio de Janeiro. Eu estava muito bem. Eu estava ótimo nesse sentido. Mas ao sair desses cultos grandes, um desses cultos grandes, eu me lembro que um dia ainda eu estava com o carro quebrado. Então eu não morava muito longe da igreja e eu fui a pé embora. E quando eu fui a pé, Deus falou comigo. E o Senhor, no meu coração, disse assim: o seu tempo acabou. Desse jeito. Nossa! Seu tempo ali acabou. Eu vou preparar um novo momento para você. E eu cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa. E ela, sempre muito parceira, tal, amiga, né, junto sempre. Com a Nicole bem pequenininha, com a Nicole, ainda nessa época, ela tinha bastante dificuldade. A minha esposa virou para mim e falou assim: se Deus falou, quem sou eu para dizer alguma coisa? Então a gente vai seguir aquilo que ele for falando. No outro dia, isso foi no domingo, no outro dia, o telefone tocou. Da mesma instituição, do mesmo lugar, falou: é assim, assim, assado, tem uma igreja assim, 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 está acontecendo isso, isso, isso. Você quer ir lá? Eu falei: eu vou. Eu vim para Americana, conheci a igreja não tinha nem 17 a 20 pessoas, eu ministrava para 3.000. A igreja não tinha 20 pessoas o dia que eu fui. Nossa! Aí, quando eu cheguei lá, e aí ainda eu falei assim: Senhor, será que eu não
Não confundi, não. Só... Não confundiu? O inimigo está me roubando. Aí eu saí, eu não falei nada, tal. Nesse dia teve uma despedida do pastor local, tal. Foi um dia que eu preguei, que eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu tinha muitos convites, sabe, pastor Marcos? Eu tinha convites para o Rio de Janeiro, tinha convites para outros lugares grandes. E aí eu tava com muita amizade nessa época com o pastor Marcos Vinícius, comunidade de Nilópolis, do Rio de Janeiro. E a gente estava muito junto, também estava com nossas igrejas lá na Baixada do Rio, tanto aqui no Brasil, em todo lugar, assim. Eu estava viajando muito. Eu tinha muitos convites, portas abertas. E nesse dia minha esposa entrou, nem olhei para ela. Eu entrei no carro, tal, para ir embora. Quando eu liguei o carro que eu saí, ela falou assim: é aqui mesmo que Deus nos quer. Olha falei, aí. Foi. Aí, no outro dia, conversei com o meu pastor. Ele me chamou, a gente conversou. E ele me disse assim: aqui que vai um canal de submissão. Ele disse assim para mim: então, você foi e tal, porque era a mesma instituição, então não tinha tanto problema, né? Sim. Você foi lá ver, tal, fui. Você foi convidado assim, eu falei, fui. Ele falou assim: e o que você me diz? A minha tacada para ele foi na hora. Eu falei assim: quem me diz é o Senhor. Se eu vou ou não. Ele falou para mim assim: você tem a minha bênção. Olha aí. Quando eu cheguei na igreja americana, não deu 3 semanas na nossa chegada, acho que tinha 17 pessoas, saiu uns 13. Nossa! Transição, é complicado. E aí... Começou do zero. Praticamente do zero. Ficamos ali naquele lugar 1 ano e meio, aí a gente decidiu ir para um outro lugar. Como toda mudança, como o meu grande pastorzão diz, que toda mudança cai alguma coisa do caminhão. Na mudança caiu algumas coisas do caminhão, algumas que não compensava voltar para pegar, essa é a realidade, porque tem coisas que precisa deixar ir, irmão. Deixe ir, entendeu? E aí a gente começou um processo novo, tal, e para quem ministrava para 3 mil, eu ministrava ali no começo aqui da videira do novo salão, 30 pessoas, 40 pessoas, 30 pessoas junto, tal. E eu ministrava para 3 mil, não dava nem 1% daquilo que eu fazia. Porém, pastor Marcos, quando você tem uma convicção, quando você tem que ter um chamado honesto, né, de alguém que está procurando multiplicar e não dividir, você tem um prazer dentro do seu coração. Você fica em paz. A Bíblia diz que a paz é o árbitro. Você entendeu? Então, assim, você sabe o que você está trilhando. Você sabe o que você está fazendo. Eu nunca entrei na agenda de pastor nenhum para ficar chamando ovelha de ninguém. Verdade. E aí? Isso daqui, essa chave que eu estou te dando, para muito pastor aí, entendeu? Para ele ficar tranquilo e seguir em paz. Se alguém pega alguém da sua lista para ficar tentando provar o que ele é, fique tranquilo. Essa é a maior evidência de que ele não é. Tenha paz no seu coração. Entendeu? Porque as pessoas que chegam no aprisco, a gente cuida. Vamos ver quem é, o que é, e vamos continuar. Mas, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. A maior evidência do ministério é a paixão que está dentro do seu coração, que não perde nunca. Seja para 3 pessoas, seja para 30, seja para 3 mil. Hoje, é claro que nós saímos dessa linha das 30 pessoas e aumentamos, e a ideia é aumentar ainda mais e fazer a coisa acontecer e tal. Mas eu também tenho uma chave para dar. Eu não fico olhando nos 3 mil. Você entendeu? Porque posso dar um conselho aqui? Pode. E esse conselho é muito bom. Acho que é Rubem Alves que falou isso. Quando você... eu vou tentar dar se você sai de um lugar
que você gostava muito, ou se alguém que você gostava muito, um conselho, não volte muitas vezes lá e nem fique lá. Porque aquele tempo que está na sua cabeça não está mais lá. Esse tempo já foi. Esse tempo já era. Então, quando eu digo assim, pessoas ou lugares, coisa que te fez muito bom, guarda na sua lembrança, está tudo bem, tudo certo. Mas não fique voltando lá. Porque hoje, se eu olhar para a minha igreja, a realidade da igreja atual, que eu dirijo ela, que eu estou pastor, não sou pastor, eu estou pastor. A igreja que eu dirijo ela hoje, a maior referência dela não pode ser o lugar que eu vim de 3 mil. Porque ela não tem nenhum terço dessa parte. A minha referência tem que ser uma outra igreja a qual eu consigo chegar até essa igreja sem querer dar passos gigantescos para que eu me machuque. E também para que eu não me frustre. Sim. Então, você entendeu? Uma igreja de 100, ela tem que olhar para a de 300. A igreja de 300, ele tem que olhar para a de 600. A de 600 tem que olhar para a de 1000, carinha. Entendeu? Você não vai querer você ter 100, se olhar para 3 mil e ficar louco para fazer. Aquele lá para chegar a 3 mil teve muito processo, muito caminho, muita coisa. O que você pode ter são referências desses homens maravilhosos que abençoam as nossas vidas, mentores, entendeu? Sim. E a minha oração é sempre essa, cara. Eu sou sincero em dizer para você. Se eu conseguir ser 1/3 do que o meu pastorzão foi e entregou no ministério dele de 50 anos, eu estou satisfeito, cara. Você entendeu? Porque o ministério dele é maravilhoso, exemplar, gigantesco. Agora, se puder, se for, é a oração que Jesus for, né? Agora eu vou mudar um pouco a toada da coisa. Eu dou um conselho para uma oração aqui. Eu sempre oro, Senhor, o meu desejo é esse. Tá, Pai? Vírgula. Porém, seja feita a tua vontade. Porque eu posso pregar na igreja para 100, para 1000, para 10 mil. Mas eu também tenho que ter o coração aberto para orar por um. E fazer toda a diferença na vida dele. É isso, meu irmão. Verdade. Verdade, pastor. Entendeu? Entendemos, pastor. É aquilo, né? Jesus disse, né? Vale mais uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido, né? Exatamente, cara. Então, Agora, o pastor tem que ter o coração de querer, do mesmo jeito que a gente sempre gosta, né? Sonha em pregar para milhares de pessoas, mas também temos que saber que muitas vezes vão pregar para uma pessoa várias e várias vezes. exatamente. Porque são processos na vida de uma pessoa. Às vezes você vai gastar. O meu pastor, o pastor que me acolheu pela primeira vez dentro do ministério dele, cara, eu acho que ele comprou uma briga muito grande, para ser sincero com você. Porque, como eu te falei, eu era o improvável. Você entendeu? Porque as pessoas esperavam alguém mais preparado. Ele falou assim: ele investiu na minha vida quase durante um ano. Um ano de conversa, café, reunião, orientação. Hoje ele mora nos Estados Unidos. É um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus, chamado pastor Alex Fonseca. É um homem tremendo. Hoje ele está com a missão na África, Vila da Esperança, a qual ele tem um sonho, um objetivo, e ele é uma pessoa muito séria no ministério. Nós ainda vamos cantar o hino da vitória junto lá, com o pastor Alex, se Deus quiser. Não foi um cara que teve paciência comigo, cara. E eu passei por processos. Daí eu passei com outro pastor, porque ele foi embora para os Estados Unidos. Depois continuei trabalhando com esse pastor. Mas o meu pastorzão sênior mesmo, assim, sempre foi o pastor Aguiar Valvassoura, da Igreja Central de Campinas, né? Que me casou, consagrou minha filha, tem um ministério extraordinário, maravilhoso, abençoado e tal. Mas eu passei por esse processo, por isso que eu acredito muito no individual, Marcos, sabe? Eu acredito muito no indivíduo, no estar junto. Eu sou um pastor de estar junto, eu gosto de estar junto.
Se a pessoa gostar de mim, eu sou meio aquele chicletão. Eu gosto de estar junto, gosto de conversar, tomar um café, papapá, entendeu? Estar junto. Agora, Sim. o que a gente precisa entender, também na vida pastoral, que Deus, desde o momento que a gente se propõe a ser um instrumento, Deus pode te pegar e te levar para algum lugar a hora que Ele quiser. Em algum momento. Eu sou sincero com você, como também venho da minha caminhada no meio desse tempo antes de chegar em Campinas, eu passei por uma outra igreja em Paulínia, chamada Comunidade Nissim. O pastor Zácio também, pastor Paulo Guzmão, que me ajudou na minha jornada no processo de decisões da minha vida. Então, assim, eu creio que quando a gente fala do ministério, talvez o ápice do seu ministério é pegar lugares que está enfraquecido e o seu ministério ajudar a fortalecer e já Deus te pega e leva para outro lugar, amigão. Talvez você não vai viver o glamour desse ministério. Até porque não poderia levar ministério como glamour, né? Se tem alguma coisa nisso aí, o que eu posso dizer para você, pelo menos com a minha história, tá, Marcos? Sim. Glamour zero, você entendeu? Glamour zero. O que eu vejo é desafios todo dia. O meu maior desafio como pastor, eu vou te contar qual que é. Não é qual que é? É em casa. Tá bom? Lá na igreja é tranquilo, Marcos. Lá a gente abre a porta, desalarma tudo, o pessoal liga o sistema de som, tem luz, tem fumaça, tem banda, tem povo, a gente prega, coisa linda, a gente fala, abre a Bíblia, até muda a voz, tem caminha de tal, o pessoal se emociona, todo mundo ora, abraça você, pastorzão. Meu pastorado é em casa. Meu pastorado é com a minha esposa. Quando ela precisa ver aqui da minha casa, o que eu falo lá. Isso é verdade. Eu vou agir com a minha filha, que já tem entendimento, no ápice em casa, como que eu vou falar com a minha filha? Como é que eu vou tratar? Se eu peço perdão, se eu erro lá na igreja, eu preciso pedir perdão em casa também. Então, e hoje, o meu maior aprisco, o meu maior sucesso não está na igreja, está na minha casa. Bênção. Está na minha casa. Porque a minha esposa é uma das pessoas que ela mesma diz que ela é uma das pessoas mais ministradas quando eu vou ministrar. Por quê? Não porque eu não tenho erro, não porque eu não tenho, dificuldades, mas eu preciso pastorear minha filha e a minha esposa primeiro. Porque deixa eu falar uma coisa para você, pastor Marcos. A igreja pode mudar, as pessoas podem mudar, você pode mudar de cidade, de país e falar em outro lugar, mas a sua família está com você todo dia. Eles conhecem as nossas gazelas, o nosso, né, quer ficar nervosinho por quê? Vai chorar? Vai falar alto? Vai bater o boleto na mesa e falar que quem paga aqui as contas sou eu? Então quem manda sou eu? Não é assim que funciona, amigão. Você entendeu? É na hora da minha esposa, como uma grande mulher forte que é, doutora Andresa, que ela é formada em fisioterapia neonatal. Pastora também. Mas o meu maior ministério é quando ela vem comigo, se aconselhar comigo como pastor, falar comigo dentro de casa. Não toma nenhum tipo de atitude sem falar comigo, porque ela entende que ela é a mulher que edifica o lar. Mas a última palavra dessa casa aqui é minha. E não é por ser autoritário. Vou explicar. Por favor, tem tempo? É diferente. Tem tempo aí? Eu vou explicar. Tem uns minutos. Vamos. Vou te explicar o que é ter autoridade e não ser autoritário. É você sentar na mesa e falar assim, nós precisamos tomar essa decisão. Quais são as alternativas? S. E a sua esposa dizer assim, vamos por esse caminho. Beleza. A maioria das vezes dá certo. Porém, uma dá errada, que ela falou. Não é você voltar em casa e dizer, tá vendo? O que você fez comigo? Sabe o que é ser homem e ser sacerdote? Ser homem e ser sacerdote é você tomou a decisão de ir por aquele conselho, deu errado. A sua missão é consertar isso e não causar dano para a sua família. Isso é sacerdócio. Proteger a sua família, mesmo
que você pegou um rumo qual eles pediram para você tomar. E foi você que decidiu fazer. E se você decidiu fazer, tenha a hombridade de ser homem, honrar aquilo que Deus colocou você para fazer e assumir os compromissos e dizer, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, vamos resolver. Isso é pastorear. Verdade. Entendeu? Essa é a diferença. Tem muito lugar que o cara tá dizendo que é o que ele não é. E ele precisa rever esse conceito como pastor, como homem de Deus. Ele precisa ver isso. Ele... Será que fechou aqui? Não. Tem gente aqui assistindo ao vivo, hein? Tem gente... Muitas pessoas. Glória a Deus, louvado seja. E então a gente precisa ter essa definição como pessoa. Primeiro, estou pastor, sou um ser humano, tenho minhas dificuldades, minhas debilidades, minhas dificuldades. Você entendeu? Não, provavelmente erraremos mais vezes. A questão não é deixar de errar. O problema não é deixar de errar. Se possível, conserte esse negócio. Se não der, não fica sangrando. Bola para frente. A vida continua. É como eu te falei, o ministério é um trem. São vagões de trem. Alguns vão descer em algumas estações, mas outros vão subir em outras. Louvado seja Deus por isso. Verdade. Por isso que Paulo combatiu um bom combate. Ele teve essa trajetória dessa corrida. Mas em tudo isso, eu quero pegar a última parte, que é a principal para mim. Guardar a fé. Porque se a gente não guardar essa tal da fé, meu amigão, de que vai dar certo. Cara, eu dou outro conselho. Procure ter pessoas que te orientem. Que você possa contar. Preciso de uma orientação assim, assado. Conversa. Ora. Depois toma as atitudes com Deus, pastor Marcos. Essa é mais ou menos o resumo que eu tenho hoje para... Quem sou eu para ficar dando conselho para pastores? Sou sincero. Mas eu gostaria de falar, dizer para os pastores que não desistam, sabe? É um privilégio ministrar, é um privilégio ter uma congregação, é um privilégio ter um povo que te admira, não importa por quanto tempo, entendeu? Vai estar ali, você entendeu? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus cuidar. No aprisco vai ter muitas coisas, inclusive serpentes e escorpiões. Mas a Bíblia diz que nós vamos pisar sobre todos eles e guardar as ovelhas. Esse é o mais importante, meu amigo. Verdade. Pastor, estamos chegando no final aqui, que já está dando tempo aqui, que daqui a pouco o Instagram vai finalizar. Ele vai. Tem muitos assistindo. O pastor James está nos assistindo aqui. Olha o pastor Alex Fonseca aqui que eu te falei, ó. Tá aí, que benção. Tchau, meu pastorzão. Glória a Deus. O pastor que me recebeu, cara, ó. Esse fera aí. Que benção. Então, pastor, que essa história de vida do senhor, que toda essa palavra, a gente vai estar postando isso aqui no YouTube novamente, depois, tá? Eu vou estar postando no YouTube, no meu canal do YouTube, que possa ter ajudado muitas e muitas pessoas. Eu aprendi muito hoje com tudo que o senhor falou. Quero praticar aquilo que o senhor falou muito também, porque estamos aqui sempre abertos à aprendizagem. Então eu agradeço o convite do senhor por ter aceito e ter nos ensinado hoje, ter falado dessa história de vida do senhor, desses testemunhos que o senhor passou e venceu e continua. Muito obrigado, pastor. Eu te agradeço, viu, pastor Marcos? Você fica com Deus aí. Continue esse trabalho maravilhoso. Salva essa live, manda pra gente que a gente vai replicar ela, tá bom? Tá ótimo, pastor. Deus abençoe, viu? Fica na paz. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Amados, que Deus abençoe a todos. Nós chegamos ao final de mais um podcast do pastor. Lembrando que hoje, nós dois sábados que nós fizemos aqui pelo Instagram, porque no canal do YouTube deu algum probleminha, vamos procurar estar resolvendo essa semana. Mas se inscreva lá no nosso canal do YouTube, Pastor Marco Ronchi. Pastor Marco Ronchi. E também
nos segue aqui no Instagram, tá bom? Que essa palavra você possa compartilhar esse vídeo, você pode compartilhar essa live, vai estar no canal do YouTube entre hoje e amanhã, já vou estar postando lá no canal do YouTube, para você também estar dando seu like, seu coraçãozinho e podemos alcançar mais e mais vidas. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até sábado que vem com mais um podcast do Pastor.